A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos já início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastorado pelo pastor Georgen Silva, no qual ele está aqui comigo nessa gravação para comentar essa lição. Não é isso, meu pastor? Muito bem, muito boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui para, neste momento, começar a gravação da lição 10 da EBD. E essa lição que a gente vai comentar é a lição do terceiro trimestre, essa lição tão boa, tão maravilhosa, rica em conhecimento. A lição, antes da gente comentar a lição, eu vou pedir para você, curta o canal, se inscreva no canal, compartilhe. Quando você curte o canal, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim, a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Isso é muito importante, né? O principal desse canal é levar a mensagem do Senhor, meu pastor. A lição número 10 ela tem como tema o plano de livramento e o papel de Esther. O textuário é a primeira base da lição. Ele nos diz assim, está lá em Isaías, capítulo 64, versículo número 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só essa promessa tão maravilhosa. Aqueles que esperam no Senhor, e tem um Deus que trabalha para aqueles que esperam, que estão contando com esse Deus. É importante entender essa mensagem. Isso é a primeira base da lição. A verdade prática nos diz assim: e nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que a gente pede para você ler com seus alunos. Nos diz assim, está lá em Esther, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 17. E o capítulo número 5, do versículo 1 ao 3, e o versículo 7 e o versículo número 8. Leia com os seus alunos, é importantíssima essa leitura, é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, ou parte da introdução, diz assim que nesta lição a gente vamos aprender, está presente todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, com o convencimento de Esther, bem como o seu preparo para se colocar diante do rei para rogar o livramento do povo. Isso a lição nos fala sobre isso, mas também, veja só, o decreto já estava escrito, o rei já tinha ordenado o quê? O extermínio. Havia chegado a todas as províncias. O dia da matança já estava determinado, definido. Era preciso clamar ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra-chave dessa lição, você frise bem isso na aula, é livramento. É livramento. E aqui esse plano foi para que a rainha Esther chegasse ao rei e pedisse livramento. Não é isso, meu pastor? Exatamente. Então a gente pode ver o seguinte, olha, são duas pessoas, não é? Os dois personagens aqui, os dois, Esther e Mardoqueu, eles clamando por um povo. Isso nos leva a entender a nossa missão hoje, como brasileiro. Verdade. Orar e clamar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, assim como Esther e Mardoqueu assim o fizeram. Então, o primeiro tópico da lição fala o perigoso plano e o temor de Esther, não é? Esse tópico ele se divide em 3 subtópicos, que o primeiro é o que eu vou comentar com vocês, que é lamento, choro e compadecimento. Então, o segundo tópico será um obstáculo real e o terceiro subtópico, autoritarismo e morte. Então, nesse primeiro subtópico, a gente observa que Mardoqueu, ele não escondeu o seu abatimento diante do decreto, não é? Do rei para exterminar
todo o povo judeu. Ele se abateu. Quantas vezes a gente também se abate, não é? Por circunstâncias ou fatos que ocorrem no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município, às vezes até quem quiçá na nossa igreja. Há abatimento e ele não deixou de mostrar esse abatimento. A gente observa que o quadro trágico que se asseverava, que chegava até ele, não é? Fez com que ele tivesse ou passasse por um profundo lamento. Aí diz a lição: do palácio, Esther soube da situação crítica do seu primo e se compadeceu dele, mas não sabia ainda os motivos, não é? Diz a palavra. Qual foi a atitude de Esther ao saber de como estava o seu primo? Foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, porque ele tinha rasgado as suas roupas, como nós vimos na lição anterior, não é? E se vestido com sacos de pano. Então ela mandou roupas que ele recusou recebê-las, né? Então Esther precisava saber o que estava verdadeiramente acontecendo de tão grave para que seu primo Mardoqueu estivesse agindo daquela forma. Então ela pegou um dos seus eunucos, chamado Ataque, e enviou para perguntar a Mardoqueu qual era, né, o motivo pelo qual ele estava agindo daquela maneira. E Mardoqueu, ele não estava, obviamente, querendo simplesmente chamar a atenção de Esther. Não, porque ele não pertencia ao primeiro escalão do reinado, né? Então, ele demonstra os seus sentimentos e busca mostrar para ela que seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província. Que sentimentos? De angústia, né? Porque quem é que não fica angustiado sabendo que vai ser exterminado? A morte está próxima, não é? Então, diante da ordem da matança emitida pelo rei. Então, essa ordem era quem estava verdadeiramente fazendo com que Mardoqueu ficasse naquela situação, não é, de profundo lamento. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Então, amados, observe que foi necessário que ele compartilhasse com Esther o que estava se passando não só com ele, mas com todo o povo. E aí vem uma grande lição para nós. Compartilhar os nossos sentimentos com pessoas certas. Guarde isso. Não é com qualquer pessoa que a gente deve compartilhar os nossos sentimentos, a nossa vida, os nossos problemas, não é? Mas com pessoas certas. Isso é necessário e nos faz bem. Nós devemos ter até alguém do nosso lado em quem a gente confia para compartilhar os nossos sentimentos. É necessário. E isso a gente aprende aí, uma das lições que aprendemos com Esther e Mardoqueu, não é? Em um momento de profunda agonia, a gente observa que o próprio Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, ele abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o abandonassem. Então é necessário que a gente sempre tenha alguém em quem nós possamos confiar para compartilhar os nossos sentimentos. Professor Salomão. E no segundo ponto, dá sequência a esse plano. Veja só, como Mardoqueu, ele precisava chamar a atenção de Esther. E no segundo ponto diz assim, um obstáculo real. Por quê? Por intermédio de Hadak, ou Hadak, podemos dizer também, Mardoqueu deixou Esther informada de todos os ardilosos planos de Ramã. Certo? Enviou-lhe, inclusive, uma cópia do decreto do rei Assuero. Então, Esther ficou por dentro de tudo. Mas havia um pequeno obstáculo. Ou podemos dizer, um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe que da lei que não permitia que qualquer pessoa, ou homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Porque era a sentença de morte. Se o rei não estendesse o cetro, a pessoa ia morrer ali, era rápida a morte dela. Os guardas já tinham a ordem de matar mesmo. O rei tinha que estender o cetro.
E já fazia 30 dias desse aí que Esther, o rei não chamava Esther, a presença dele. Então ela deixou claro para Mardoqueu que sabia disso aí. Ele mandou para ele a mensagem. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro. A essa lei, por quê? Acreditava-se porque houve morte em alguns reis que os seus próprios guardas matavam os reis. Por isso que tem que ser chamado, o rei chamava para ele comparecer à presença. Então, era esse pequeno obstáculo que Esther, né, pastor, deixa ciente Mardoqueu, que tinha esse obstáculo. Sim. Então, verdadeiramente, era um obstáculo real e real. Viu? Era um obstáculo real e real. Por que real e real? Real porque verdadeiramente ele existia. Não é? Esse obstáculo de Esther se aproximar do rei sem chamar. E era real porque estava ali dentro da realeza. Não era um obstáculo do rei. Por isso que eu falei, é um obstáculo real e real. Então, e disso vem o terceiro subtópico que fala exatamente sobre a questão do autoritarismo e morte. Observe que, infelizmente, não é, por ignorância, por soberba, alguns líderes, em todos os aspectos, não é, em todas as áreas humanas, eles buscam e procuram ser ditatoriais, exercer a autoridade em demasia. Né? Por isso que chama autoritarismo. A gente observa aqui que o que Assuero temia, que era a sua própria morte, lhe sobreveio. Ele foi assassinado dentro do reinado. Observe, ele diz, olha, ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C. Observe, irmãos, olha, a gente tem visto, inclusive, até no meio eclesiástico, pessoas que buscam ter esse comportamento autoritário, e a gente tem visto, eu estou com 67 anos, né? Ao longo dos 34 anos de ministério, a gente tem visto que muitos têm se dado mal, muitos têm sido traídos por aqueles próprios que estão perto deles, né? Que causa, inclusive, disenções à igreja, não é? Em função disso aí. O servo do Senhor, ele jamais deve praticar o autoritarismo, muito pelo contrário, deve praticar o amor, não é? A bondade, a compreensão, não é? O diálogo, que é isso que faz com que um servo de Deus verdadeiramente o seja. Ou seja, o quê? Servo do Senhor. Então, o autoritarismo não leva ninguém a lugar nenhum. E, pelo contrário, leva à sua destruição e morte. Então, esse fato do rei Assuero ter sido assassinado aconteceu exatamente 8 anos depois desses episódios narrados aqui no livro de Esther. Então, 2 de seus guardas, diz aqui a palavra, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes, que foi, inclusive, objeto de que o próprio Mardoqueu denunciasse que havia essa conspiração para matar o rei Assuero, não é? Então, o autor fala com muita propriedade, dizendo o seguinte, que decisões autoritárias, guarde bem essa frase, decisões autoritárias produzem muitos inimigos, não é? É muito comum ditadores terem mortes trágicas. Por quê? Por vezes das mãos dos seus ex-súditos, aqueles que conhecem o seu modo de viver, não é? Como ele age, aonde está, não é? Como aconteceu na história recentemente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, que ele nasceu em 1942 e foi assassinado em 2011. Então, queridos, nós cristãos devemos ter a mansidão no nosso modo de viver, pois a mansidão nos livra de muitos infortúnios, não é? E quando nós somos atacados por sermos mansos e usar a mansidão, Deus é a nossa defesa. Então guarde bem isso no seu coração. Então a sinopse desse primeiro tópico diz: não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Verdade. Com isso concluímos nosso primeiro tópico da lição. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema Mardoqueu
convence Esther. Mardoqueu convence Esther. O primeiro ponto é confiando na providência divina. Veja só, como eu falei um pouco antes, a gente viu que Mardoqueu, ele apresenta a Esther a sua impossibilidade de se dirigir ao rei. Esther apresenta a Mardoqueu, ela mostra a sua incapacidade de apresentar-se ao rei. Ela disse que nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada à presença do rei. Então, além de não poder chegar sem ser chamado, já fazia 30 dias que o rei não chamava Esther. Isso dificultou mais ainda. Não é, muito bem. Dificultou mais ainda. Estava mais difícil ainda. Mas só que era um caso de vida ou morte. O povo de Israel ia ser exterminado. Aí Mardoqueu, ele leva... Esther ia também ser exterminado? Sim. É por isso que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. No versículo 13, Esther capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, ó, olha, ele fala no versículo 4, 13, ele diz que, então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escapareis da casa do rei, mais do que todos os outros judeus? Ele está dizendo, olha, tu acha que tu vai escapar sendo judia porque está na casa do rei? Não, a ordem foi para todos os judeus ser exterminados. Muito bem. Mortos, de criança, de jovem, de velho, todos ser exterminados. Então, isso aqui, olha, se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. Então, se ela não fosse, eles iam ser exterminados. Mas ele tinha confiança, plena confiança, que se ela fosse à presença do rei, a história ia mudar. Por isso que ele usa aqui a expressão, lá no versículo 14, ele diz assim, ó, a expressão socorro e livramento, de outra parte virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. No versículo 14 ele diz, ó, socorro e livramento. Ele estava confiando que Deus ia agir plenamente. O que aprendemos com essa lição? Que a nossa confiança tem que estar em Deus. Que Deus chega com a providência. Em meio a tantas dificuldades, a tantos empecilhos, a ação do inimigo, quando a gente coloca em Deus a nossa confiança, Deus chega com a providência. Muito bem. Então, observe que coaduna, né, o primeiro subtópico com o segundo. Que o primeiro é confiando nas providências divinas. E o segundo subtópico, primeiro Deus, depois o homem. Obviamente que Deus conta conosco, não é? Para efetivarmos e efetuarmos a sua obra. Mas, diz esse subtópico, Esther convenceu-se de que precisaria agir. Tudo aquele argumento que Mardoqueu usou veio a convencê-la que ela precisava realmente fazer alguma coisa. Então, nos diz o comentarista, antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus. Isso nos traz uma lição muito grande. Então, por menor ou maior que seja a nossa dificuldade, o problema que tenhamos que enfrentar na nossa vida, primeiro temos que clamar a Deus. Nos preparar, aleluia, para falar com Deus e para que Ele responda. Observe que para que ele se dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Diz, em resposta a Mardoqueu, o que é que Esther fez? Pediu que Mardoqueu ajuntasse todos os judeus lá da cidade de Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. Como é importante, meu irmão, nós sermos cobertos com a graça de Deus, nós sermos cobertos de oração, alguém jejuando em nosso favor, e nós também fazendo o mesmo, não é? Não é só as pessoas fazendo por nós. Veja que Esther, antes de efetivar a decisão que ela tinha tomada, ela procurou revestir-se espiritualmente. E isso é o que todo cristão deve fazer. Não agir pensando que suas forças físicas ou psicológicas, emocionais, vão valer
mais do que a presença e mais do que aquilo que Deus pode fazer. E aí a gente observa que ele pediu que a juntasse e que também ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Observamos que duas características Esther demonstrou e que nós também devemos ser assim. Qual foi, pastor? Equilíbrio e prudência, não é? Prudência, chamada prudência espiritual, nos faz entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Então, a gente vê isso no nosso Brasil hoje. A gente sabe que estamos passando por uma crise e que o que é que o povo tem feito e deve continuar fazendo até Deus dar a vitória total? Procurar a Deus. Buscar a Deus em oração, que Ele já está agindo e vai continuar agindo em pró do povo brasileiro. Assim como Mardoqueu e Esther fez. Buscou Deus primeiramente e Deus agiu em favor do povo judeu. Então, observe que ele diz, olha, uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo, né? Essas duas características são inspirados no ateísmo, que não crê em Deus, e rejeitam e negam as realidades espirituais, e veem o homem como o senhor da sua existência e do seu destino, como a medida de todas as coisas. Isso nós não devemos fazer. Nós, como cristãos, não somos. Devemos confiar primeiramente em Deus, e aí, em seu nome, nós agirmos conforme a palavra de Deus. Então, olha, a autoconfiança e a soberba humana, que é o que a gente tem visto em muitos locais, em muitos lugares, são de origem malignas, e isso não agrada a Deus, professor Salomão. Amém. Glória a Deus, né? O terceiro ponto tem como tema: confiar em Deus não é tentá-lo. Muitas vezes as pessoas querem confiar em Deus ou acham que confiar em Deus é colocar Deus contra a parede. Forçar Deus a fazer alguma coisa. É impossível fazer isso. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo, de maneira nenhuma. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o livramento para todo o povo. Eles pediam, mas Esther sabia que poderia morrer nessa tentativa. É verdade. Mas como é que você prova isso em tempo? Olha, veja só, lá em Esther, capítulo 4, versículo 16, ela usa a seguinte frase: perecendo, pereço. Está no versículo 16. Ela sabia que poderia perecer, ela sabia que poderia morrer. Se o rei não estendesse o cetro, ela morreria ali mesmo. E todo o povo judeu, juntamente com ela, ela seria a primeira. E segundo, todo o povo judeu. Mas se tem uma coisa que você fique ciente de uma coisa: existe um povo que Deus protege, seu povo amado, povo escolhido. Jamais o antissemitismo vai destruir o povo judeu, povo perseguido desde a antiguidade. Mas existe um Deus que sempre vai estar protegendo o seu povo. E Esther sabia que poderia falecer. Década antes na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e a disposição. Sim. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram diante da imagem. Eles sabiam que iam morrer, mas eles permaneceram fiel até o fim. Certo? Então, em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus ou pô-lo em uma parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Então, Esther sabia disso, com certeza sabia. Tudo isso era confiar em Deus e não tentá-lo.
A prova diz que ela e o povo judeu jejuou, né, pastor? É verdade. Jejuou, entregou os caminhos ao Senhor. Antes de dirigir ao rei, Esther clamou em jejum pela causa. Muito Que bem. conselho aprendemos com isso? Antes de qualquer coisa, entregue sua causa ao Senhor. Entregue, confie que Deus vai chegar com a providência. Então, observe. O último tópico da lição fala sobre o plano. Qual plano? Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Veja a estratégia, não é? Que Deus deu a Esther. E a gente vai observar que ela não fala no primeiro banquete. Não é? Então, veja só, é como o povo, né, diz no populacho, né? A papa quente, sabe o que é papa, Salomão? Sei. Papa. A papa quente você vai comendo pelas beiradas, né? Aos poucos. Aos poucos, que vai esfriando. E isso foi o que Esther fez, meu filho. Viu? Ele diz assim, olha, o primeiro ponto, prudência, preparação e ação. Né? Então, ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse ali no pátio. Né? Qual é a reação? Ou ela ia viver, ou ela ia morrer. Seria vida ou morte. Era um grande desafio para a rainha Esther. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Né? Algumas pessoas poderiam dizer, olha, será que fisicamente? Por que fisicamente? Né? Ela se preparou em todas as áreas. Depois de 3 dias de jejum, o que é que ela fez? Pôs a sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Nos diz a palavra, sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes. Tem pessoas, né, cristãs, que tomam atitudes sem antes consultar a Deus, sem antes pedir o seu auxílio, sem antes se preparar espiritualmente. E às vezes até condenam Deus e dizem que Deus é o culpado. Né? Mas o culpado foi de suas atitudes descabidas, né? Não precavidas, não se precaveram antes. Mas diz aqui, olha, a sua conduta ensina que devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Olha, mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Mulheres sábias. Observem que não são todas as mulheres. Mas, pastor, o senhor está falando contra as mulheres? Não, senhor. Eu estou falando que só as mulheres sábias. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Então, existem mulheres sábias e mulheres tolas, não é? Mas as cristãs que leem a palavra, que buscam a Deus, tornam-se mulheres sábias, não é? Então, observe, por outro lado, imprudência e precipitações, e eu tenho visto isso ao longo do nosso ministério, levam ou podem levar a prejuízos irreparáveis. Então, meu querido, minha querida irmã que escuta, não é, a sinopse dessa lição, sejamos então precavidos, não é? Sejamos prudentes para que venham se evitar futuras tragédias. Oremos ao Senhor, busquemos a sua presença, façamos jejum, oração, e Ele certamente vai nos direcionar a fazer sempre aquilo que vai nos trazer os melhores resultados. O segundo ponto do terceiro tópico é importante porque é o ápice do momento. Em todo o plano de libertação do povo de Israel, de não ser exterminado, esse momento aqui é o ápice de tudo. Por quê? Tem assim o tema, estendendo o cetro. Esther chega à presença do rei. Diz aqui, ó, assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Está ali em Esther, capítulo 5, versículo 2. Então, ele vendo ela chegando, ele estendeu o cetro. Esse foi o ápice do momento. Porque até antes de sair, o risco era iminente do extermínio, tanto do povo judeu, como de Esther. Se ele não estendesse o cetro,
Esther morreria e o povo também, o povo de Deus morreria também. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa rainha. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Então, ela cumpriu o protocolo tocando no cetro. E o rei logo a recebeu. O rei Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. E lá em Esther, capítulo 5, versículo 3, ele diz uma frase muito importante. O que é que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O rei pergunta o que ela tem e ele diz, olha, até metade do reino te dará. Ou eu te darei, poder dizer assim. Agora, para dizer, rapaz, isso foi o único acontecimento? Não. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 21, 26, Herodes também agiu da mesma forma também. Era normal, como se fosse uma forma de galanteamento do rei para com a rainha. Uma frase, até metade do reino te darei. Como forma de carinho, podemos dizer assim. De agradar a rainha. De agradar a rainha, entendeu? É verdade. Então, mas aqui foi o ápice do momento. Né? E a palavra dele não voltaria atrás. Não. Se ela pedisse ali metade do reino seria dado para ela. Não é? Porque a palavra do rei, não pode voltar atrás. Não, quando ele deu a ordem, acabou. Mesmo se ele deu uma ordem contra alguém da sua família, também é morte também. Então, aqui entende-se que o Deus agiu no coração do rei e ele atende a rainha e pergunta e diz, ó, metade do reino te darei. Muito bem. E o terceiro subtópico, né, e último desse terceiro tópico, fala sempre em sintonia com Deus. Eu tenho sempre falado na igreja, não é, que nós, como cristãos, devemos estar sempre em comunhão com Deus. Se nós estivermos em comunhão com Deus, irmãos, nós estaremos em comunhão com os irmãos da igreja. Não é? Estaremos desenvolvendo o que nós chamamos de koinonia, a comunhão com Deus. E quando se fala aqui nesse terceiro subtópico de sintonia, é exatamente isso. Estarmos na mesma frequência espiritual, né? Em sintonia, sintonizado. Ele diz, olha, as circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Ou seja, Deus poderia ouvi-la e ela ouvir a Deus. Quando está em sintonia, quando você pega um rádio e sintoniza na estação, você vai ouvir tudo que está passando ali na estação. Então, essa sintonia é necessária a todo cristão. Veja, mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, porque no subtópico passado, a gente viu que ele diz, olha, te darei até metade do reino. Ele já disse a ela, minha filha, peça o que você quiser, porque você vai ser atendida. Não é? Ele se prontificou imediatamente a atender. Esther agiu com cautela. Ela não disse, não, então me dá esse metade desse. Não, ela não fez nada disso. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Veja a estratégia, não é? Ela disse, não, eu vim aqui realmente para lhe convidar para um banquete que nós vamos fazer, né? Será muito prazeroso tanto o senhor quanto Amã estar conosco. Então, na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther naquela ocasião. Era a segunda oportunidade, mas, veja só, mesmo ele tendo dito logo quando a viu que até metade do reino seria dela, depois que ela diz que é o banquete, ele renova novamente e diz, peça o que você quiser. Não é? Mas essa segunda oportunidade, mas não era o momento adequado. Esther convida então Assuero e Amã para outro banquete, não é? No dia seguinte, quando faria seu pedido. Então, aquele foi realmente uma noite que mudaria decisivamente o curso da história. Observe, ela não pediu quando viu no pátio, não pediu no primeiro banquete, convidou para o segundo banquete. E aí sim, a gente vê que os desígnios de Deus são perfeitos. Não é? Então, na hora certa, Deus a levou a fazer o pedido. As providências divinas estavam guiando Esther em todos os detalhes. E por isso a gente aprende o negócio. Não se precipite, irmãos. Deixe que no momento de Deus, tudo vai acontecer de bom
na tua vida. Aí a sinopse do terceiro tópico diz: Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Amém. Chegamos já à conclusão da lição. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. Não tem como fugir disso aí. Quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, a gente espera no Senhor, por isso que a Bíblia diz que espera no Senhor são como montes de Sião que não se abala. Verdade. Mas, um tempo não, permanece para sempre. Glória a Essa Deus. mensagem dessa lição é importante para a sua vida. Espere no Senhor, entrega a tua vida a Ele. Confia nele, não é isso, meu pastor? Verdade. E Ele tudo fará. E a lição nos fala sobre isso. Então, encerrando essa lição, queridos, você tenha em mente que o agir de Deus, ele se manifesta em todas as áreas. Digo, olha, em todas as áreas da nossa vida. Viu? O Deus Todo-Poderoso, ele jamais perde o controle. Só a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, curte o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com toda a sua família. E já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.